Você sabe o que é treino de base? Você faz? Fala pessoal, se você não me conhece, eu sou o Felipe Arakawa, sou maratonista amador, treinador aqui da G+ Treinamento Esportivo. E se você me conhece, obrigado por ter voltado. Bom, a gente vai falar aqui hoje sobre treinamento de base. Eu aproveito para dizer para vocês que hoje inicia aí o primeiro episódio de uma série de vídeos relacionados a treinamento de base. E vai ter muito foco também em nutrição, com a participação aí da Rebeca Carnieri, trazendo vários conceitos disruptivos. Sugiro que vocês acompanhem aí, relacionados à suplementação, hidratação. Acho bem legal, eu compactuo muito da visão dela, então vai ser bem legal lá para vocês. Hoje eu vou explicar para vocês a nossa visão, contar um pouquinho da história sobre treinamento de base, como ele foi se desenvolvendo ao longo das décadas, no século passado, e também vou colocar um vídeo na prática, a gente fazendo aí um treino de base, um treino de rampa, já vou adiantando aí, vai ter tiros em subida, então acompanha aí que vai ficar bem legal. Ao final do vídeo vai entrar essa parte, tá, do nosso treino, um treino real, tá, completo, e aí eu explico para vocês, beleza? Acompanha aí. Você não precisa ser corredor há muito tempo para começar a ouvir sobre treinamento de base. Afinal, o que é isso? Muitos corredores e treinadores mais experientes falam: você precisa construir sua base aeróbica. O que é isso? Vamos falar sobre isso. Bom, e para falar sobre base, eu preciso contar um pouco da história do treinamento esportivo de endurance. Eu prometo não me estender muito sobre isso para não deixar esse vídeo muito longo, beleza? Mas como eu disse, treinamento de base, a gente precisa contar um pouquinho da história, de como o treinamento se desenvolveu ao longo de algumas décadas aí, para entender de onde surgiu esse termo base, beleza? Voltando lá para a década de 30, 40 e 50, foi quando começou a surgir alguma coisa relacionada a treinamento, porque até então não se tem muito registro e também não tinha muito realmente sistema, não havia uma sistematização de treinamento. As pessoas apenas corriam aleatoriamente, corriam por conta, pouquíssimos tinham treinadores e aqueles que ainda tinham não seguiam algo estruturado. Mas aí nos anos 30, 40 e 50 começaram a surgir lá pelos escandinavos, desenvolvido pelos escandinavos, os fartleks, né? Você já certamente já ouviu falar desse nome, é uma palavra sueca que remete ou traduz como se fosse brincar de correr, ou se divertir correndo, algo mais ou menos assim. Então nessa época começaram a surgir ali os primeiros treinos fartleks que eram feitos assim com variações de ritmo. Não havia estrutura. As pessoas corriam distâncias aleatórias de um poste a outro, de uma árvore a outra, e faziam um volume muito grande de treino, passavam de 1 hora, 2 horas fazendo isso. Foi aí que começou a ter um pouquinho de treinamento, e as pessoas realmente viram melhora nos seus treinos, nos seus tempos, no seu desempenho em provas a partir desses treinos fartleks, que eram jogos rápidos, brincar de correr. Um pouco depois, os alemães começaram a incrementar um pouquinho a questão do fartlek, medindo a questão da frequência cardíaca, principalmente a frequência cardíaca de intervalo. Eles mediam o pulso do atleta no intervalo após um tiro ou um fartlek, e aí eles só voltavam a dar o próximo estímulo quando essa frequência atingisse um patamar mínimo que eles estipulavam. E aí então começou a nascer ali o treino intervalado, vem realmente disso, de fazer intervalo, controlar esse intervalo sobre um parâmetro, no caso a frequência cardíaca, e aí também começaram a se desenvolver bastante, porque eles tinham um parâmetro, eles tinham uma direção, havia ali um controle maior no treino, e ele já deixava de ser também um fartlek, porque a essência do fartlek é ele ser o mínimo controlado possível, você correr de uma árvore a outra, como eu falei, correr 1 hora fazendo isso, trocar liderança com outro corredor, um corre na frente, depois o outro tem que passar. Isso era o fartlek raiz.
beleza? Bom, aí um pouco mais para frente, né, os britânicos também começaram a incrementar esses treinos intervalados. Eles faziam controle também desses intervalados, mas eles tinham uma tendência a fazer menos repetições. Para vocês terem uma ideia, Roger Bannister, o primeiro homem a correr uma milha abaixo de 4 minutos, fazia o treino clássico de 10 de 400. É um treino que o mundo inteiro até hoje faz. Então começou mais ou menos ali na década de 30, né, e 40, esses treinos serem incorporados nas rotinas dos atletas. E aí, nos Estados Unidos, um treinador húngaro, Mihaly Igloi, começou a produzir muitos campeões em diversas distâncias, e aí chamou a atenção, né, do mundo para tentar entender o que ele estava fazendo. E aí o que ele fazia era basicamente uma tonelada de repetições curtas, tiros muito curtos, mas muito volume. Eu vou deixar para vocês na sequência uma semana clássica do Mihaly em relação ao treino de um atleta dele, que era o Bob Schull. O Bob Schull foi campeão dos 5.000 metros na Olimpíada de 1964 em Tóquio. E aí também chamou muita atenção, as pessoas foram tentar entender, viram que ele era treinado pelo Mihaly Igloi, e aí eu vou mostrar para vocês, e aí vocês considerem aí, né, desconsiderem, melhor dizendo, o aquecimento e o desaquecimento, que eles foram extraídos para deixar só o principal. Bom, vocês puderam ver aí que era tiro praticamente a semana inteira em 2 períodos, só que tiros muito curtos, principalmente no primeiro período, à tarde tiros mais variados e alguns tiros mais longos, e assim, algumas rodagens leves ali sexta e sábado, mas tiro praticamente 7 dias na semana, pelo menos em um período, né, e na maior parte nos 2. E aí, só que tiros curtos e controlados, eles não faziam isso em sprint, eles faziam uma velocidade controlada, basicamente trabalhando ritmos ou percepções de esforço de provas futuras. Bom, e aí começa a era Lydiard. Quem foi Arthur Lydiard? Na década de 60, alguns atletas simplesmente devastaram os Jogos Olímpicos, ganhando medalhas dos 800 à maratona. E aí realmente chamou muita atenção do mundo, e aí foram ver que esses atletas eram todos de uma mesma cidade e treinados por uma mesma pessoa. E aí foram tentar entender de onde vinha esse milagre, né? E é basicamente aí que nasce o treinamento de base com Arthur Lydiard. O Lydiard, ele acreditava que antes de você entrar no período específico de uma preparação, você precisava construir uma base aeróbica. E ele produziu um gráfico semelhante a uma pirâmide. Semelhante não, é uma verdadeira pirâmide, eu vou deixar aqui para vocês verem. E essa pirâmide, ela tinha realmente uma base bem sólida, de 5 a 10 semanas de treinos aeróbicos que precediam sempre a parte de força dele, né? Então a parte de força era força específica, onde ele fazia os atletas dele trabalharem tiros em subidas. Ele falava que isso melhorava a dinâmica de corrida deles e deixava as pernas deles mais fortes, porque faz todo sentido, né? Dinâmica de corrida a gente pode traduzir, por exemplo, para economia de corrida, né? Uma perna forte, com músculo, um bom tônus muscular, com uma excelente resposta ao toque ao chão, vai realmente melhorar a sua economia de corrida. Então, e ele dizia que isso melhorava a questão da dinâmica e também deixava as pernas mais fortes, né? Mais fortes no sentido de aguentar realmente a carga de treinamentos que eles iam ser submetidos, por exemplo, os maratonistas, e também aguentar ali um terço final de prova de maratona, né? Que era muito comum, assim, os atletas naquela época não terem força suficiente para suportar o final e terem uma perda de rendimento muito grande em provas de longa distância, sobretudo no terço final. E aí, como que era desenvolvida essa base do Lydiard, né? Ele tinha basicamente, então, uma primeira camada ali de base aeróbica mesmo, 5 a 10 semanas. Depois ele tinha uma base de força, como eu falei, de subidas. Depois ele entrava na parte específica de velocidade. E aí depois ele fazia uma outra camada que ele chamava de integração, que era basicamente trabalhar ritmos de prova-alvo ali nas sessões de treino. E depois ele vinha com o tapering, que é o polimento. E aí sim você chegava no pico da pirâmide, que seria o seu pico de performance, o seu melhor momento dentro da periodização. E isso começou a ser o grande diferencial do Lydiard, não só pela questão dele fazer esse excelente trabalho muito construtivo, mas dele conseguir determinar minimamente o melhor momento dos seus atletas. Então eles chegavam sempre muito bem nas provas, o que não acontecia com os outros atletas, né, que às vezes chegavam muito cansados ou fora do melhor momento de performance para aquela competição. Então isso chama muita atenção das pessoas, e esse método foi amplamente difundido, né, no método do Lydiard, e até hoje é utilizado. Bom, agora que eu já contei um pouquinho da história sobre o treinamento, de onde veio essa questão do treinamento de base, eu vou passar um pouco da minha opinião, do nosso conceito aqui da G+ Treinamento Esportivo, do que a gente entende como treinamento de base e do que a gente aplica e do que a gente aprendeu ao longo dos anos, vendo, testando na prática, vendo o que dava certo, o que não dava certo, beleza? Bom, eu começo com uma pergunta. A base aeróbica, ela é realmente fundamental para a construção de uma base anaeróbica? Não sei, tenho minhas dúvidas. Por que eu falo isso?
Porque a gente aprende que na fisiologia nada é 100%. Você sempre tem predominâncias de algumas capacidades, predominância de algum metabolismo. Então, eu não posso afirmar categoricamente que quando eu estou trabalhando minha base aeróbica, eu não estou trabalhando também a minha base anaeróbica e vice-versa. Então, quando um atleta, por exemplo, decide focar especificamente ou predominantemente sua base anaeróbica, ele também está trabalhando sua base aeróbica. A gente não consegue, de novo, afirmar que você consegue fazer um isolado do outro. E é muito comum também os treinamentos, os livros de treinamento, as sistemáticas de treinamento abordarem ou trazerem alguns conceitos relacionados aos atletas de meio fundo. O atleta de meio fundo, de 800 a 3.000 metros, 800, de 500 a 3.000, eles realmente trabalham e dependem muito da força específica. Afinal, a prova deles é muito curta, eles vão precisar muito de potência, de transferir essa força para a pista, de verticalizar isso, de vetorizar essa força dele. E eles fazem isso através de treinos de força, de potência, então eles precisam disso. Acontece que muita gente pega o que esses caras fazem e tenta transferir para um fundista amador. E muitas vezes você não tem uma transferência tão positiva disso. O que nós, da Gemais Treinamento Esportivo, entendemos é que a base é um período muito bom, propício para você trabalhar aquilo que você não tem condições de trabalhar durante o ano. Por exemplo, a parte de força específica mesmo, com tiros em rampa ou tiros mais curtos. Por quê? Porque muitas vezes a gente está treinando uma prova longa no meio do nosso ano, uma maratona, uma meia maratona ou mesmo 10 km. E, obviamente, nós amadores não temos tempo e nem fisiologia para treinar o que esses profissionais treinam, em termos de volume e intensidade. Então a gente precisa fazer escolha, e aí a gente precisa treinar específico. Eu tenho uma maratona, eu preciso fazer volume, treinar longo, eu preciso fazer séries de tiros mais longas. Eu não posso fazer, por exemplo, séries de 100 metros na subida, porque eu vou ficar muito cansado no dia seguinte e isso vai conflitar com o meu treinamento de longa distância, de aeróbico, por exemplo, que é fazer longos em ritmo de prova ou muito próximo de prova. Eu não vou ter condição de fazer isso. Os atletas profissionais fazem isso porque eles treinam em muitos períodos, né? Eles treinam às vezes 13 vezes, 14 vezes, 15 vezes na semana. É totalmente diferente. Então, gente, é muito comum, por exemplo, você ver atletas de meio fundo fazendo trabalho de força no meio do ano, porque para eles é fundamental, é base, eles precisam fazer isso, eles precisam estar trabalhando isso com frequência. Esse conceito, como eu disse, às vezes ele é transferido para o fundista amador e que, na minha opinião, não gera tantos benefícios assim, ou pode, na verdade, gerar algum risco. E por que normalmente os amadores fazem a base nessa época do ano? Sobretudo aqui no Brasil, dezembro, janeiro, fevereiro. Porque o nosso calendário competitivo ele é montado dessa maneira. As provas começam ali em março, abril, por aí, né? Principalmente na região aqui do Sudeste, em que a gente tem umas temperaturas um pouco mais amenas, na época de junho, julho, agosto. Então, as grandes provas, assim, as melhores provas, elas estão mais ou menos alocadas nesse período aqui do calendário brasileiro. Então, janeiro, fevereiro, dezembro é uma boa oportunidade. Principalmente porque a gente tem a oportunidade de fazer uma transição. Por quê? Por que a importância da transição? Para eu chegar com segurança no período de base e não correr riscos ou diminuir meus riscos, né? Eu não posso, por exemplo, sair de um ciclo de maratona e 15 dias depois iniciar um treinamento de base. Poder você até pode, mas você está correndo um risco desnecessário. É interessante você fazer uma transição, descansar, diminuir o seu volume, recuperar o seu físico e aí sim entrar no treinamento de base. Com certeza vai surtir um efeito positivo. Eu posso falar isso inclusive por mim e por nós aqui da Gemais Treinamento Esportivo, que nós sempre fizemos esse treinamento de base. Nessa época sempre foi muito bom. Nós temos um baixíssimo índice de lesão, né? E os nossos resultados são muito satisfatórios também. A gente tem um índice de assertividade muito grande em relação à predição de tempos. A gente tem esse controle. E que tipos de treino normalmente o pessoal faz, Felipe? Bom, aí como eu disse, você pode trabalhar a força específica, é um bom momento para fazer isso e também dar um pouquinho mais de liberdade para o seu atleta fazer algumas experiências, né? Trabalhar um pouquinho a questão do autoconhecimento. Então, na rampa, por exemplo, você não vai impor para ele um rigor em relação ao ritmo, que ele tem que fazer tal ritmo, porque você tem a questão da gravidade, da inclinação. Muitas vezes o seu atleta ele vai correr numa rampa mais inclinada que um outro atleta, então a transferência de ritmos nesse caso fica um pouco complicada. Ele está vindo de uma fase que ele está mais fora de forma, então você pode dar essa liberdade para ele executar isso, para ele fazer forte inclusive, que aí ele vai obter o máximo de desempenho, né, desse tipo de treino de força, e também trabalhar outros tipos de treino, fartleks, menos estruturados, dar mais liberdade para esse atleta fazer alguns hits, se conhecer um pouquinho, o que
quebrar às vezes, inclusive, é importante você fazer isso. Outra coisa legal é você também focar nos treinos dentro da sala de academia, você conseguir trabalhar um pouquinho mais de força lá dentro. Eu não estou falando de força máxima, força específica também. Pode combinar alguns exercícios dentro da sala de academia com corrida na esteira, por exemplo, alguns tiros na esteira com sessões de agachamento, ou afundo, ou búlgaro. São treinos excelentes e são extremamente desafiadores, que eu já fiz, inclusive, e são muito legais, desafiam demais, deixa a perna bamba. Por exemplo, você fazer uma rampa e depois fazer uma sessão em ritmo de 5.000 metros, ou até mesmo ritmo de 3.000 metros, tentar fazer isso é um treino clássico de período de base, onde você vai trabalhar muito força específica. Bom, pessoal, agora então eu convido vocês a acompanhar um pouquinho de um treino clássico nosso aqui, com a nossa atleta Luciana Galzerano. Eu vou mostrar para vocês como que a gente faz um treino desse, como que a gente executa, como que acontece na prática. Vou deixar ele na íntegra aqui, para vocês entenderem, beleza? E aí, corredores, então, como eu falei para vocês aí no estúdio, estou aqui hoje na Lagoa do Taquaral, vou mostrar para vocês na prática um treino aí de rampa, um treino de força específica, onde a gente trabalha aí bastante essa variável, essa capacidade. Daqui a pouco vai chegar uma atleta convidada aí. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz, qual que vai ser a dinâmica do treino. Vou mostrar para vocês um pouquinho aqui da rampa, ó, onde a gente costuma fazer os nossos treinos de rampa, e já tem uma pessoa aqui fazendo a rampa, ó. Aí, pessoal, na prática aqui, ó, treino de rampa, ó, vai sair pra rampa, ó. Bora! Força, força! Aí, ó, rampa é isso aí, ó. Bom, pessoal, agora a gente vai fazer aqui, eu tô com a minha atleta convidada aqui, a Luciana. Oi, gente! Bom, a gente vai fazer um clássico treino de rampa aqui, trabalhando bastante força específica, força ótima. Então vocês vão ver, como eu falei aí no estúdio, é um treino curtinho, e ele precisa ser curto para a gente poder trabalhar a intensidade. A gente não consegue trabalhar alta intensidade com alto volume, é uma combinação muito perigosa. Então vocês vão ver que hoje vai ser um aquecimento, a gente vai fazer uma volta por dentro da lagoa. O cardápio é esse: 3 de 100 metros, isso mesmo, só isso. Aí desce 100 metros também, recuperando. Aí 3 de 150, desce 150 recuperando. E depois 3 de 200 também, desce os mesmos 200 recuperando. Bem devagarzinho, quase uma caminhada. Aí a gente volta aqui para dentro da lagoa e faz 2.000 metros ou 2 km num ritmo intenso, naquilo que a gente consiga suportar no máximo. Também bem curto, para justamente a gente poder fazer isso, né? Ter chances de executar um bom ritmo aí, um ritmo que normalmente a gente não consegue fazer numa preparação, por exemplo, de meia maratona, né? Você vai estar trabalhando volume muito mais alto, e aí você tem que trabalhar em zonas muito menos intensas, né? E aí depois esfria 5 minutos para encerrar o treino. Ou seja, é bem curtinho mesmo, mas é bem intenso. Sofrência garantida. É isso aí. Beleza, agora a gente vai fazer aqui uma mobilidadezinha, um aquecimento também bem legal, porque a Luciana ela vem num processo aí de reabilitação de lesão no quadril, então é importante aquecer, principalmente os rotadores de quadril, fazer uma ativação muscular, jogar sangue para a região e avisar sistema nervoso central, vai ter atividade, né? Importante isso, tá bom? Eu sempre bato muito nessa tecla, né, da mobilidade, porque realmente é muito importante. Valeu? Eu vou mostrando aí o resto, daqui a pouco eu mostro a rampa ali. Back to the streets. Like this. When the last time you heard it like this? JVB, the It Boys, the Misfits. Toss me the keys to the cherry red Benz. Two-seater, only you, no friends. Now to begin, the wheels are spinning in crisscross and I'm gone. I keep it on. Doors open, so baby girl get in. I still rock your body till dawn. Big body Beamer with the 22s floating. Windows down with the whole top open. Hit the switches, let's bounce down the road to the show. Let's go. Here we go, here we go, here we go. Oh, here we go, here we go, here we go. Oh, here we go, here we go, here we go. Oh, here we go, here we go, here we keep it moving. Buckle up, cause I'm about to get stupid. Better hold on tight if I boost it. Crystal clear, cause my flow stay lucid. Keep it loony with the tunes, I fast like Road Runner. Step into my ring, get the Stone Cold Stunner. And that's cold like Canada. It's picture day, so smile for the camera. Click, boom, I got ya. Now you're in the hot seats like Sriracha. Ooh, what you gonna do? What you gonna do with the super hot fire on you?
pessoal, terminamos as rampas aqui. 3 de 100, 3 de 150, 3 de 200. Sensação aqui de dever quase cumprido, porque ainda falta um pouquinho. Agora a gente volta lá para dentro da lagoa, na parte plana, e a gente faz 2 km num ritmo intenso, que a gente conseguir suportar, obviamente. Não tem que ser uma coisa assim, não pode ser aquele estouro que você sai muito forte e não suporta. Mas como eu falei, você tem liberdade no período de base para correr mais na sensação de esforço, na percepção subjetiva de esforço, né? Porque justamente você está trabalhando com baixos volumes, então você tem essa segurança de ter feito uma transição e de estar com baixo volume, de poder arriscar um pouquinho alguns ritmos. Mas é óbvio que você já sabe, já se conhece, você tem noção dos ritmos, então você não vai sair muito forte, né? Mas também se quebrar não tem problema, não é um problema, porque é um período inclusive de desenvolver essa questão do autoconhecimento, saber até onde eu consigo ir e tal. Então é válido também tomar uma água, partir pro bloco final. Step on the gas, suckers ain't ever gonna pass me. My Honda Civic, always gonna last me. You wanna ride? Son, don't ask me. I'm not an Uber, I stay classy. Your repertoire is a tragedy. I got a 399 capacity. Your full lock is only half of me. I'm the big bambino with a capital B. First place, let me end it on a high note. My motion is fluid, spinal. Well, I'm out, and that's final. Now let me turn this mother over like a vinyl. Moonwalk on the beat, MJ. Serenade in the sheets, purple rain. Deep voice, Bruce Wayne. Bring the ruckus, Wu-Tang. Here we go, here we go, here we go. Oh, here we go, here we go. Pessoal, treino feito aqui, terminamos a rampa aí, parte de intensidade também aqui no plano, 2.000 metros, bem intensos, bem desafiadores aí para Luciana. Ela fez bastante força, bem desconfortável ali, a partir de 800 metros, 1 km, bem desconfortável, mas faz parte do treino, é exatamente essa a confusão metabólica que a gente quer criar. É um termo que eu gosto muito de usar porque é exatamente isso que acontece, né? Faz ali sessões de altíssima intensidade, trabalhando força ótima. Volta pro plano, trabalhando também intensidade, mas de longa duração, né? Desconforto respiratório, pernas ali queimando, sensação muito grande de fadiga acumulada, mas é muito bom, isso traz um efeito muito positivo pro organismo, melhora muito algumas capacidades, e essa é a intenção, e aí a gente deve fazer isso aí por 8 a 10 semanas. Valeu! Bom, pessoal, voltando aqui, vocês viram aí que bacana esse treino de rampa com uma parte mais forte no piso plano, no percurso plano. Super interessante, né? Desafia muito a nossa mente, o nosso sistema nervoso central, porque você está ali em rampa fazendo força, depois você volta para o plano para fazer força de velocidade, é extremamente desafiador, mas realmente é muito positivo, gera uma adaptação muito interessante, tá? É sempre interessante também comentar a importância de fazer esse treinamento de base, você separar uma época do ano para fazer um treinamento de força específica, porque o nosso esporte, né, o atletismo de fundo, ele é um esporte que, apesar da gente saber, logicamente, que traz muitos benefícios para a gente, na parte cardiorrespiratória, muscular também, ele nos fragiliza na parte atlética. Você sabe que é um esporte que tem um movimento muito repetitivo, tem um movimento crônico, né, com pouco repertório, de certa maneira um gesto mais pobre, né, um gesto motor mais pobre. Então é importante você fortalecer os seus músculos, fortalecer suas articulações e dar um descanso também para o seu físico, diminuir o volume e trabalhar a intensidade, né. Eu costumo dizer que o ir mais longe para o ser humano é muito mais natural do que ir mais rápido. Mais rápido sempre desafiou o ser humano. O ser humano naturalmente sempre se deu muito bem com grandes deslocamentos. Agora, ir mais rápido desafia a nossa essência. O ser humano, como um animal, ele nunca foi um dos animais mais rápidos, né, no mundo animal. A gente sempre teve outros animais muito mais rápidos, somente os quadrúpedes. Então, pra gente, é muito desafiador correr mais rápido. Isso dói, é desconfortável. Então, por isso você tem que trabalhar. Tem que trabalhar força específica para você tentar buscar aquilo que mais te desafia, que é ir mais rápido. Porque a partir do momento que você consegue se desenvolver na velocidade, você torna o deslocamento, o ir mais longe, mais confortável. Porque você melhora o seu gesto motor, você melhora a sua economia de corrida e naturalmente você vai gastar menos energia, você vai conseguir ir mais longe, mais rápido. Então, pessoal, vamos treinar a base, vamos fazer força, vai desafiar, vai doer, mas vai ser pro nosso bem. Beleza, pessoal? Essa foi a minha visão, o meu conceito sobre treinamento de base. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixem perguntas aqui. Não esquece de dar um joinha aí, se inscrever no nosso canal, tá bom? E acompanhe aí a nossa série que vai ficar bem legal. Um abraço e até a próxima.